isso aí que eu vou tentar passar para vocês hoje, essa importância, né, de uma prescrição para hipertrofia assertiva. Eu vou trazer um caso para vocês também, mas nós vamos passar aí esses 3 dias especificamente falando hipertrofia muscular, síntese proteica, o que a gente precisa fazer para melhorar ao máximo. Vamos lá então, galera? Acho que agora podemos iniciar o nosso desafio. Pessoal, eu tô com o celular virado, mas eu coloquei o computador aqui mostrando a live para mim. Então, qualquer coisa, se vocês não estiverem ouvindo ou não estiver vendo direitinho, vocês me escrevam aqui no chat que eu tô conseguindo ver o chat, tá bom? Muito bem. Eu deixei preparado aqui então para vocês. Vamos começar falando aqui sobre a nossa principal função, tá? Sobre a nossa principal função da hipertrofia, né? O que nós precisamos entender, dominar para prescrever a hipertrofia. A Aline falando que é esse curso, hein? Aline, você tem todos os meus materiais aí, a hora que você quiser, né? Você sabe disso. Então, pessoal, quando a gente fala de hipertrofia, a gente tem que pensar no quê? Em síntese proteica. A síntese proteica, ela acontece em todos os tecidos do nosso organismo. A gente precisa produzir enzima, a gente precisa produzir novas células, a gente precisa revestir diariamente o nosso intestino de células. Nós precisamos de síntese proteica 24 horas por dia, tá? E isso é muito importante, porque cada aminoácido, cada proteína que nós ingerirmos, ela precisa ser o quê? A matéria-prima da nossa massa muscular, né? Dá um zoom, dá um zoom, dá um zoom. Está longe? Vamos lá. Vamos ver se eu consigo dar um zoom aí. Ou colocar mais perto. Tá dando para ver? Ótimo. Muito bom. Então vamos lá. Qualquer coisa vai escrevendo. Tá com um delay aí, né? Porque por causa da internet. Tem que dar para ver direitinho para vocês não terem dúvida nenhuma, tá bom? Então, nós precisamos dessa matéria-prima, que são os aminoácidos e as proteínas, para a construção, então, da nossa massa muscular. Tá? Então, o que a gente precisa entender? Que com a síntese proteica, nós temos o quê? Cada tijolinho da nossa massa muscular sendo produzido ali principalmente por quê? Pelos ribossomos e no núcleo da célula do nosso músculo. O que a gente precisa entender? O músculo é uma célula multinucleada. Então vocês precisam entender o quê? Cada núcleo da célula é como se fosse uma usina, né, produtora de proteína. Então quais são os fatores limitantes para a produção de uma proteína? Prestem bem atenção, porque isso são fatores fisiológicos e iguais para todo mundo. Então não existe pessoas mutantes que precisam de uma quantidade proteica gigantesca para produzir, porque o nosso corpo, nós temos essa limitação fisiológica. Independente se a pessoa está utilizando suplemento, se ela está utilizando um fármaco para melhorar o aumento da massa muscular, nós vamos ter essa limitação fisiológica, tá? Então prestem atenção. A hipertrofia, ela vai depender da eficiência e da capacidade traducional. O que é isso, professor? Isso quer dizer
vai depender da capacidade do nosso músculo, do nosso núcleo da célula, em traduzir o sinal que chega para produzir mais proteína e traduzir esse sinal para uma fita de RNA e, subsequentemente, traduzir essa fita de RNA em proteína propriamente dita. Tá? Então, o que isso é importante? O que a eficiência e a capacidade traducional querem dizer em termos de célula muscular para nós? Quer dizer isso, ó. Atividade e número de ribossomos. Olha só que interessante. Quando nós temos uma atividade dos ribossomos muito bem feita, e quando nós temos um número elevado de ribossomos, nós conseguimos fazer o quê? Sintetizar mais proteína miofibrilar contrátil. Porque o que acontece? Quando nós estimulamos o músculo a produzir proteína, ele vai montar diversos tipos de proteína, e não só proteína sarcomérica. A proteína sarcomérica é aquela que vai fazer parte do quê? Do nosso sarcômero, que é a unidade funcional do nosso músculo. É onde nós temos a interação da actina com a miosina e, mediante a liberação de cálcio e a ação, né, das pontes cruzadas, nós temos a contração muscular acontecendo. E a síntese proteica miofibrilar contrátil é o aumento nessas proteínas. Agora, uma das coisas que vocês precisam entender é que nós precisamos também das outras proteínas. Por quê? Porque o sarcômero ele não está solto dentro do músculo. O sarcômero ele tem que estar preso. Então, já vai a primeira pergunta para vocês. Quem que prende o sarcômero? Como que nós temos essa transmissão de força dentro do músculo esquelético para transformar o quê? Transformar o sinal mecânico em sinal bioquímico e fazer nós termos síntese proteica que nós queremos de actina, miosina, das miofibrilas, né? Da contração muscular. Isso aí é o mais importante com relação à hipertrofia. Agora, como que isso acontece? O que a gente precisa entender é que a melhor coisa que nós podemos ter no nosso músculo é uma coisinha chamada costâmero. Olha só que interessante. Costâmero é bem semelhante o nome ao sarcômero. E o costâmero, o que é? É a rede proteica não contrátil que dá suporte ao sarcômero do músculo. Agora, quanto mais sarcômero nós temos, vocês concordam comigo que nós teremos que ter também uma rede proteica para segurar o sarcômero dentro da célula, para a transmissão de força através da fibra muscular ser correta. Então, olha só que interessante. Isso é chamado de mecanotransdução. Então, a mecanotransdução faz exatamente isso. Transforma o sinal mecânico, a tensão mecânica, num estímulo bioquímico. É dessa forma que é extremamente importante para nós podermos sinalizar o músculo para hipertrofiar. Por que eu estou falando isso, pessoal? Porque, por exemplo, hoje eu escutei de uma pessoa que alguém falou para ela que ela conseguiria recuperar a massa muscular que perdeu durante um período sedentário na pandemia somente com água e aumentando as proteínas da dieta. Então, assim, pessoal, nós temos um balanço entre síntese e degradação proteica, mas somente com uma dieta hiperproteica e água, nós não vamos hipertrofiar, né? Então, nós temos um basal, nós temos uma quantidade básica ali da nossa massa muscular e nós precisamos do tempero-chave, né? Qual que é o tempero-chave? É a tensão mecânica que o músculo esquelético traz para essa equação.
Então, a tensão mecânica, junto com um plano alimentar bem elaborado e bem estruturado, é o que realmente vai fazer a diferença, tá? Então, através disso, nós temos o quê? Todos os mecanismos pelo qual nós vamos desenvolver, nós vamos buscar a hipertrofia muscular. E quais são esses, né? Então nós temos 3 mecanismos principais. O primeiro é aumentar a síntese proteica, tá? Então nós temos um balanço entre síntese e degradação. O mecanismo principal para gerar a hipertrofia, tanto que ele está em primeirinho aqui, é aumentar a síntese proteica miofibrilar contrátil, tá bom? Ótimo, esse aí é o primeiro mecanismo. Segundo mecanismo, diminuir a degradação proteica, tá? Tendendo o balanço para a síntese. Isso aí é muito importante, porque nós temos estratégia nutricional tanto para uma quanto para outra. E o treinamento vai ajudar também. Por isso, por exemplo, que o tempo, né, hoje a gente conhece como timing das refeições, ao redor do treinamento, pode auxiliar nisso. Tanto que é uma das estratégias que nós podemos utilizar para melhorar ao máximo ali, potencializar a síntese proteica, tá bom? E a degradação também. Eu vou mostrar isso para vocês. E o terceiro mecanismo, que é bem interessante, nós temos ativação de células satélites. Vocês já devem ter ouvido falar, né, sobre células satélites. Elas ficam ali na membrana, né, da célula muscular e elas são ativadas mediante o quê? Mediante o treinamento, mediante a parte hormonal, mediante a um dano na célula. Então, a célula satélite ela tem um receptor e vários estímulos podem auxiliar com relação a isso, né? Então, essas células progenitoras miogênicas, elas são chamadas de células satélites, que elas são ativadas, são incorporadas à célula muscular já formada, ela passa por um processo miogênico. Por que é miogênese? Mio de músculo e gênico de gênese, de criar o músculo. Normalmente isso é ativado quando existe uma lesão ou quando existe, então, o treinamento em cima daquele músculo ali. Então existe a ativação da célula, ela passa por diversos processos e aí ela é incorporada na célula muscular. E olha só que interessante, lembra que o núcleo da célula é uma usina de produção de proteínas? Quando eu acrescento mais núcleos àquela célula, ela tem a capacidade do quê? De aumentar a sua produção de proteínas. Se eu consigo aumentar a produção de proteínas, eu consigo aumentar o número de ribossomos e quando isso vai acontecendo, o tamanho da fibra vai aumentando. Isso é hipertrofia. E existe uma coisa bem interessante chamada domínio mionuclear. O domínio mionuclear ele está ligado diretamente com a memória muscular, tá? Que é a quantidade de citoplasma da célula que um núcleo consegue suportar. O que é suportar, professor? É o quanto um núcleo da célula muscular consegue produzir de proteína para aquela região do citoplasma. Por isso que quanto mais núcleos, maior a região que aqueles núcleos vão poder manter a célula maior. Como que vai estar maior? Produzindo mais proteína. E conforme eu falei para vocês, o costâmero, que são todas as proteínas que dão suporte ali ao sarcômero, né, também vão ter que aumentar de quantidade e tamanho.
para a célula muscular aumentar como um todo, tá bom? Isso aí é muito importante. Então, o domínio mionuclear vai aumentar de acordo com a ativação e proliferação das células satélites, que também podem ser moduladas pela dieta e pelo treinamento. Tá? Isso aí é bem importante para a gente conseguir entender de forma geral o que acontece, tá bom? Vamos lá. Mais um pedacinho. E o que vai fazer nós aumentarmos o tamanho da nossa célula, tá? É o balanço entre a síntese e a degradação proteica. Porque nós temos a homeostasia, a tendência a um equilíbrio, tá? Entre síntese e degradação. Tá? Isso aí é muito importante, porque a síntese vai criando as proteínas, é o tijolinho que a gente coloca ali no muro, que é a nossa massa muscular, e a degradação é a remoção. Agora, o que a gente precisa entender? Essa relação entre anabolismo e catabolismo, entre construção e degradação da nossa massa muscular, é extremamente importante. Eu já ouvi bastante assim, vamos fazer o quê? Vamos inibir a degradação por completo. Mas não é assim que nós precisamos pensar. Por quê? Porque toda vez que existe o treinamento, toda vez que nós estamos de pé, toda vez que nós estamos nos movendo, o que acontece? Nós também estamos, entre aspas, gastando a nossa massa muscular. Porque existe essas micro-rupturas teciduais, e muitas delas, dependendo da frequência e do estímulo, estimulam a síntese proteica e também a hipertrofia muscular. Então, vocês já devem ter ouvido falar da lei do uso e desuso. Enquanto eu estou usando aquela massa muscular, eu estou sinalizando para o meu corpo mantê-la daquele tamanho, daquele volume muscular. Agora, quando eu paro de utilizar aquilo, a degradação proteica aumenta bastante, né? Então, a degradação proteica aumenta bastante, então o volume do músculo começa a diminuir. E a degradação proteica é extremamente importante porque ela funciona como uma reciclagem. Ela recicla todas essas proteínas que acabam tendo o quê? Sendo quebradas, essas micro-rupturas teciduais. E essa limpeza é muito importante, porque, por exemplo, digamos que o sarcômero ele foi arrebentado, então nós temos um pedaço do sarcômero aqui. Existe a possibilidade dele ser reinserido num outro sarcômero. Existe a possibilidade dele ser degradado em vários aminoácidos, tá? E servir para produzir uma outra proteína ou uma outra enzima. Tá? Então, nós podemos entender a degradação como algo necessário ou um mal necessário, né? Mas nós precisamos da degradação para consertar toda a nossa parte muscular que está sendo degradada diariamente. Numa caminhada, em ficar parado muito tempo, em ficar sentado muito tempo, ou dirigindo muito tempo, ou treinando musculação, treinando jiu-jitsu, treinando boxe, treinando qualquer tipo de modalidade. Então essa degradação tem direta relação com o quê? Com os ajustes do treinamento físico também. Então, esses ajustes têm tudo a ver com a homeostasia. Nós precisamos dessa usina de reciclagem para podermos construir de forma adequada uma massa muscular, né, bem forte e de acordo com todas as nossas estratégias, tanto de treino quanto nutricionais, ok? E olha só que interessante, qual que é a nossa teoria atual? Qual que é a nossa hipótese atual com relação ao balanço muscular proteico? Esse gráfico que eu desenhei aqui para vocês, nós temos na parte de baixo aqui, ó,
a degradação sinalizada pelo catabolismo. Na parte de cima, nós temos a síntese, aqui representada pelo anabolismo. Mas olha só que interessante. Não existe, assim como no metabolismo, um botão de liga e desliga para síntese e para degradação. Acontece ao mesmo tempo. Então nós temos um balanço. Agora, existem situações em que nós iremos estimular a síntese e existem situações que nós iremos estimular a degradação. Então, o que a gente precisa entender é que, a princípio, uma refeição mista. O que é uma refeição mista? Contendo todos os macros, contendo uma quantidade adequada de proteína, nós iremos ter o quê? A estimulação da parte da síntese proteica, do anabolismo. E lógico, nós podemos entrar no período pós-absortivo, jejum, por exemplo, 3 horas após uma refeição, nós vamos ter o quê? Iremos ter uma predominância da degradação proteica. E é esse balanço entre síntese e degradação, esse balanço diário, que vai determinar se nós estamos mantendo a massa muscular, se nós estamos perdendo massa muscular ou se nós estamos ganhando massa muscular. E olha só que interessante. Quando nós estamos em homeostasia, nós estamos vendo aqui que não existe uma predominância, uma preponderância tanto de síntese quanto de degradação. Né? Olha só que interessante. Agora, o que nós podemos entender? Vamos colocar um estímulo externo. Vamos colocar um estímulo de treinamento. O estímulo de treinamento faz o quê? Aumenta um pouquinho a síntese proteica. Isso aqui pode durar várias horas, tá? Outra coisa interessante que o treinamento faz, quando a gente tem o treinamento na parte da degradação, nós vamos ter o quê? Uma diminuição da degradação. Isso aqui também é possível fazer através de estratégias nutricionais. Então nós podemos diminuir a degradação e nós podemos potencializar a síntese proteica. Através do quê? De estratégias nutricionais muito bem ajustadas. E como que a gente faz isso? Nós temos o nosso balanço diário, tá? Entre síntese e degradação. Esse balanço diário que vai determinar se nós iremos aumentar ou não a nossa massa muscular. Aí eu escuto o seguinte: poxa, eu treino e não consigo hipertrofiar. E eu vou contar uma coisa para vocês. Na época que eu trabalhava especificamente com a parte de treinamento, o que eu percebia? Eu percebia que a parte nutricional ficava e deixava a desejar, né? A parte nutricional deixando a desejar, você pode fazer o melhor treino do mundo. Não vai ter combustível, não vai ter matéria-prima para você construir uma massa muscular sólida de acordo com os objetivos que você procura. Isso é muito importante. Agora, depois que eu comecei a trabalhar com a parte nutricional, o que eu tenho visto? Eu tenho visto que a parte física de treinamento está ficando muito aquém. Então, não adianta prescrever a melhor dieta do mundo, sendo que o treinamento, a pessoa está indo para a academia para fazer recreação. Ela pega lá um peso desse tamanho, do canetão aqui que o professor está usando, e vai fazer o estímulo para a massa muscular. E o pior, fica contando repetições para, sei lá, no 8, no 9 ou no 10, sendo que aguentaria 15, 16, 17, não faz o ajuste das cargas de forma adequada. Então, o estímulo tensional
do treino resistido, que é extremamente importante, ele fica diminuído. Então, nós precisamos dar ênfase nisso. E eu quero montar uma outra aula para vocês para falar só sobre treinamento. Como que o nutricionista pode detectar se o treinamento dos seus pacientes estão sendo feitos de forma correta. Porque você monta, você gasta tempo, faz uma estratégia nutricional muito legal, muito importante, muito ajustadinha, redondinha, calculada, e a pessoa acaba fazendo um treino muito aquém do necessário. E quando isso acontece, coloca todo o seu trabalho a perder, tá? Então, vamos lá, novamente. O balanço é que vai determinar se eu vou ganhar massa muscular. Eu preciso, o quê? Fazer o meu balanço pender mais para a síntese e menos para a degradação. Então, isso aqui é extremamente importante para a gente entender quais são os fatores que nós temos que entender da síntese. O primeiro é o mais importante, é o treino resistido, é a tensão mecânica, é a mecanotransdução, é aquilo que eu falei, não é no slide anterior, é na folha anterior, né? Outra coisa, proteína. Proteína é o quê? É a matéria-prima da massa muscular, tá? Então, vamos prestar atenção nessa quantidade proteica e, segundamente, entender que não é somente a quantidade proteica. Nós temos que entender, primeiro, da quantidade, como distribuir ao longo do dia, temos que entender do timing relacionado ao treino, temos que entender qual que seria a estratégia próxima do horário de dormir, temos que entender o papel dos aminoácidos essenciais, dos aminoácidos de cadeia ramificada, da leucina, qual o papel da insulina com relação a isso, e qual seria o papel do quê? Das calorias e dos carboidratos, lógico, e gorduras nesse papel da síntese. Então nós precisamos entender tudo isso para fazer de fato uma prescrição assertiva com relação à hipertrofia. Quando nós entendemos tudo isso, fica fácil, né, nortear um plano alimentar para o seu paciente ou para o seu atleta. Quando eu tenho um ajuste da quantidade proteica adequada, eu vou estar também estimulando, tá? Estimulando a síntese proteica junto com o quê? Com o treinamento. Esses dois itens aqui, galera, são muito importantes, tá? Agora, uma das coisas que vocês precisam entender é que a quantidade energética e calórica da dieta também é diretamente relacionada com a síntese. Porque se porventura o indivíduo, vou dar um exemplo para vocês, a gente coloca lá uma porção distribuída ao longo do dia proteica e o paciente acaba ficando com medo de engordar. Aí você prescreveu para ele lá, um exemplo, 150 gramas de proteína, 200 gramas de uma fonte de carboidratos. E ele fica com medo, começa a comer menos. Quando ele começa a comer menos, dependendo da quantidade, da porcentagem que ele reduz a ingestão calórica dele, a síntese cai. Então, se a síntese cai, eu posso estar entupindo ele de proteína, ele pode estar treinando bem pra caramba, mas eu não estou maximizando a síntese proteica para ele alcançar o objetivo dele. Por isso que existe a periodização nutricional. É um período. O que eu vejo hoje muito no consultório, tá, pessoal? As pessoas querem aumentar a sua massa muscular numa quantidade exorbitante, perder gordura ao mesmo tempo,
ficar enorme e definido, por exemplo. Ou algumas meninas querem aumentar também a massa muscular, lógico que não querem ficar enormes, mas perdendo muita gordura ao mesmo tempo. Aí ficam com medo de comer. Por isso que o cálculo bem feito, ele deve contemplar tudo isso daqui. Maximizar a síntese proteica ao máximo e fazer a periodização no período. Qual período? No período de hipertrofia, no período de definição, no período de uma dieta de manutenção. Uma das coisas que eu tenho visto bastante, pessoal, é o seguinte: as pessoas vêm no consultório, pegam a dieta e somem. Quando isso acontece, o que quebra a gente no meio? Quando a pessoa quebra a gente no meio, por quê? Porque a gente não dá continuidade no plano que nós estamos tentando ajustar para ela. Então, quando a gente não consegue dar continuidade, ela pega só a primeira parte do plano, nós não conseguimos, né, dar continuidade em testar aquela estratégia. Por quê? Gente, a primeira consulta, eu estou vendo uma foto do paciente. Eu não sei como o metabolismo dele vai responder. Eu não sei se a quantidade proteica vai ser adequada. Eu não sei se o treino está ficando bacana. Eu vou ter uma noção pequena no retorno, no primeiro retorno. E cada vez que esse indivíduo aparece no consultório, eu vou ter uma informação a mais. Quando eu tenho uma informação a mais daquele paciente, aí eu vou entendendo, poxa, ele responde melhor com mais proteína, com menos proteína, eu preciso que ele coma mais. Às vezes ele comeu aquele monte que você deu para ele, não mudou nada. Não mudou o percentual de gordura, não mudou a quantidade de massa muscular. Aí, poxa, essa pessoa acaba precisando que nós reajustemos o plano alimentar. Por isso que é muito importante vocês deixarem claro para o paciente de vocês que nós precisamos do retorno. Nós precisamos avaliar o sinergismo entre a dieta e o treino. O que é o sinergismo? É o quanto um vai potencializar o outro. E não o contrário. Enquanto você tenta potencializar ao máximo com um plano muito bem feito, a pessoa quebra no meio com o treino ruim. Então nós precisamos entender muito sobre isso. E é exatamente isso que a gente está vendo ali o pessoal falando. A dieta do coleguinha, o treino do coleguinha. Né? Quando a gente vai analisar gráficos de artigos, a gente consegue em alguns ver claramente que a resposta de alguns é diferente da resposta dos outros. Né? Tem uns que respondem muito bem e outros respondem muito mal. Então, com base nisso, nós precisamos entender a individualidade de cada um dos nossos pacientes. Aí sim, nós vamos dar início a uma prescrição assertiva para aquele paciente. Né? Por isso que, durante esse nosso desafio, eu vou trazer um caso real para vocês entenderem qual foi a estratégia que eu utilizei para aquele paciente. Não significa que eu vou fazer aquela estratégia para todas as outras pessoas. Né? Significa que é um caminho para a gente ir. Tá? Os planos individualizados é o que impera, tá, pessoal? Eu vejo muita gente chega no meu consultório também com prescrições de outros profissionais e eu vejo muitas prescrições semelhantes, é tudo igual, né? Então, ou é low carb para todo mundo, ou é uma dieta ali com quase 4, 5 gramas de proteína por quilo de peso. Nós precisamos entender a individualidade das pessoas, tá bom? E a degradação? A degradação também é importante, né? Quanto tempo essa pessoa permanece em jejum? O jejum tem se tornado muito comum. O jejum ganhou uma força muito grande. Ah, professor, eu não gosto de jejum. Eu também não, mas nós temos que aprender a trabalhar com o jejum. Por quê? Porque quando a gente fala em prática baseada em evidência, um dos braços da prática baseada em evidência
é o quê? As preferências individuais do teu paciente. Então, se ele gosta de fazer o jejum, você tem que ajustar. Poucos pacientes chegam para mim e falaram: ah, doutor, eu estou acostumado com o jejum, eu gostaria de continuar fazendo. Eu falo: tudo bem, mas nós vamos ter que ajustar todo o plano para você não ter o quê? Você não ter um prejuízo no teu objetivo. Agora, o que a gente tem que entender? Jejum não favorece anabolismo. Jejum favorece catabolismo, tá? Então temos que entender isso daí primeiramente. Sedentarismo. Poucas pessoas chegam para mim no consultório assim, mas ainda chegam. Não treinam e não pretendem começar a treinar. Gente, isso é muito ruim. Para todo mundo, eu recomendo. Vamos para academia treinar. Vamos fazer uma musculação. Vamos fazer alguma coisa, porque nós precisamos de estímulo. Tensão mecânica. Nós precisamos disso, tá? Déficit calórico e déficit proteico. Hoje, olha só que interessante, nós temos na literatura científica hoje muitos artigos questionando a questão de 0,8 gramas por quilo de peso, dia. Muita gente questionando isso daí hoje na literatura. Começou a pegarem pesado nisso a partir de 2018. Então tem até artigo assim, ó, com o título: tá na hora de rever as diretrizes sobre proteína. E aí, lógico, dentro do artigo tem diversas críticas com relação ao método que foi que foi utilizado para chegar no 0,8 gramas, né? Então, a parte dos idosos, pela resistência anabólica, necessidade de uma dieta mais hiperproteica do que uma pessoa de meia idade, por exemplo, né? O déficit calórico. Então, quando a gente quer maximizar a síntese, esse balanço depende de todos esses fatores. Agora, quantas milhões de vezes eu já falei para vocês de uma coisa chamada constância. Então, manter um treino adequado, uma quantidade, todas as estratégias que estão em volta das proteínas, a quantidade calórica, e isso inclui os macros, mantendo uma cronicidade, frequência, constância, chamem do que quiser, mas deem ênfase nisso quando forem falar para os pacientes. Porque não adianta segunda a sexta, sábado e domingo, passa o dia deitado, comendo, sem gastar energia, estragando aquilo que foi tentado fazer na semana. Eu já falei para vocês aqui nos meios sociais, nas redes sociais, que eu já rastreei 10.000 calorias no final de semana. Então, se eu estou rastreando 10.000 calorias no final de semana, eu perco, por exemplo, nesse exemplo, a pessoa queria emagrecer. Eu perco o déficit calórico e ainda, se eu fizer a divisão das 10.000 calorias separadinha, eu vou ter superávit. E a primeira lei da termodinâmica, ela não vai fingir que você não existe, que o seu paciente não existe. Ela vai acabar com a constância. É a mesma coisa para hipertrofia. É treino atrás de treino. É comer direitinho atrás de comer direitinho. É saber a quantidade calórica que você está
ingerindo durante a semana, né? O que acontece? Essas pessoas que dizem que fazem direitinho, elas não têm noção de como um prato de comida tem de calorias, por exemplo. Normalmente nos meus planos de emagrecimento, o que eu vejo? Eu vejo as pessoas, eu pergunto se elas estão passando fome. Tá passando fome? Tá bem distribuído? Não, até quando eu fiz o meu prato, doutor, eu vi que era muita comida. Eu falei, é lógico, porque a densidade energética desses alimentos que eu prescrevi para você é menor do que alimentos que eles conhecem como alimentos sujos, né? Que vão sujar a dieta com uma densidade energética muito elevada, com bastante concentração de gordura, tá? E aí a pessoa vira para você e fala, não, mas eu tô fazendo direitinho. Eu falo, não tá? E aí você tem que explicar. Muitas vezes o que eu faço para explicar? Eu mostro igual eu fiz uma vez para a paciente. Porque ela me mostrou o que estava fazendo. E aí eu falei, ó, presta atenção quando você perde um treino aeróbio. Então hoje era para fazer um treino aeróbio. Digamos que você gaste 250 calorias nesse treino aeróbio. Legal. 250 calorias que você deixou de aumentar no seu déficit calórico diário. Segunda coisa, se você colocou 2 frutas extras, que ela tinha dito para mim que comeu 2 laranjas ao longo do dia, você vai lá, não precisa saber decor quantas calorias tem uma laranja, mas digamos que as 2 laranjas dão em média aí 150 calorias. Aí ela deixou de gastar 250, aumentou o consumo mais 150, e o que vai acontecer? É lógico, é o que vocês estão falando aí, né? A pessoa não entende que isso vai causar prejuízo. Agora, se ela deixa de comer ou se ela deixa de treinar, eu deixo de dar o estímulo adequado para pender o meu balanço diário entre síntese e degradação para potencializar a minha síntese. Então eu preciso manter o meu balanço para a síntese proteica através dessas estratégias. Constância, cronicidade, frequência, mantendo o mínimo possível a minha degradação, sendo controlada. Como que a gente controla a degradação? A gente controla a degradação com o treino, a gente controla a degradação com a dieta, tá? Com a quantidade de calorias e de proteínas que a gente ingere, e a gente controla a degradação pelo descanso. Então o descanso ele tem que ser muito bem ajustado. Esses 3 fatores controlam a degradação proteica. Tá bom? Isso aí é muito importante. Então, nós temos, como eu já falei, essa degradação é importantíssima para a adaptação muscular. Então a degradação ela ajusta muito, tá? Todos esses ajustes que são feitos através do treinamento vão nos auxiliar nas montagens de todos os sarcômeros que nós precisamos para aumentar o quê? O tamanho da célula muscular, tá? Então, uma das coisas mais importantes que a gente tem na literatura falando sobre como que eu posso atenuar a degradação, ela consegue, no máximo, ser reduzida em 50%. Muito importante isso daqui. Não é possível brecar a degradação proteica. Nós só conseguimos o quê? Reduzi-la em, no máximo, 50%. Como? Já falei. Refeição. E essa refeição vai fazer o quê? Liberar insulina. Então, o que vocês precisam saber? Todos os macronutrientes nós temos resposta insulinêmica. Gordura, proteína, bem menos em relação a quem? Carboidrato. Então, é muito importante as refeições
os macronutrientes e o treino. Esses são os principais itens com relação ao que nós precisamos controlar a degradação proteica. Tá bom? Lógico, para tudo isso ocorrer de forma adequada, bonitinha, direitinho, o sono tem que estar ok, em dia. O descanso do treino, tá, pessoal? Descanso do treino. Então, a forma com que o treino é montado, a intensidade do treino, quantas séries você fez, o volume que você fez e quanto você vai descansar até o próximo estímulo, até o próximo treino, também é importante, tá? Então, olha só que coisa que eu tô falando para vocês, da importância. O treino resistido é importante para síntese e é importante para degradação. Aí nós temos todos os itens da degradação que nós precisamos focar nisso aqui para minimizar ao máximo a degradação. Quando a gente minimiza ao máximo, a gente vai dar ênfase no quê? Numa melhora da síntese, né? Então, se a gente breca ao máximo a degradação, a gente tenta potencializar ao máximo a síntese. Com o treino, com a proteína, com o descanso, com o sono. Então, isso é muito importante, porque se isso daqui, esse básico não tiver bem feito, não adianta você quebrar sua cabeça com estratégia proteica, quantidade proteica, necessidades energéticas do teu paciente, se o básico não está sendo feito, se ele não tem constância, se ele não faz uma cronicidade, se ele não tem uma frequência de treino. Ah, essa semana eu treinei só segunda e terça, doutor. Semana que vem eu só treinei quinta-feira. Na outra semana eu não treinei direito. Então já quebra a constância e a cronicidade, né? Então, assim, por mais que nós montemos algo extremamente importante, ajustado de acordo com os objetivos e individualidades do paciente, se ele não montar, não tiver constância, disciplina, ele vai botar o nosso trabalho a perder. Eu sempre brinco, né? Eu falo, ó, não vai estragar o meu trabalho. Não vai estragar o que eu estou montando para você, porque isso é extremamente importante. Tá bom, pessoal? E por hoje, finalizamos a nossa primeira aula. Olha só, é muita coisa, galera. A aula de hoje nós finalizamos. Né? Eu vou colocar aqui um pouquinho, ver se vocês têm alguma dúvida. Vou virar o telefone aqui, porque daí eu consigo ver melhor. Mais certinho aqui. Muito bom. Pessoal, espero que vocês tenham gostado, tá? É bastante importante. A parte de hipertrofia não é só quantidade proteica, é muita coisa, tá? Nós temos que prestar atenção em diversos fatores, tá? Tá muita gente pedindo para deixar gravado. Eu acho que eu vou deixar, né, um pouquinho, alguns dias, essa aula gravada. O que vocês acham? Né, para vocês verem ali novamente, revisarem. Vocês podem revisar que amanhã nós vamos continuar a partir daqui. Né? Eu acho que é extremamente interessante vocês fazerem esse acompanhamento, tá? Reforçarem tudo isso que eu falei hoje, porque é muito essa sequência, né, de informações. Então eu vou deixar, né, um pouquinho ela gravada aí para vocês. Tá bom, pessoal? Agradeço, tá bom? Muito obrigado por fazerem companhia para mim hoje,
né? Espero que tenha dado um pouquinho de luz para vocês aí com essas informações que eu trouxe hoje, tá? E nós nos vemos amanhã, né? Às 9 horas da noite, aula 2 do desafio, né, dos fortes, né? Mas não se preocupa não que fortes é só meu sobrenome. Tá bom, galera? Boa noite para vocês, nos vemos amanhã.